Agradeço a presença de todos. Esta vai ser a penúltima ação do dia. Vão ter acesso a um prato com um desconto impressionante, certo? Além da boa música. Muito bem. Rede Paulista de Educação Musical. A rede surge a partir de uma reunião feita em março do ano passado no Instituto de Artes da Unesp, com vários presentes, dentre eles o Luiz Ricardo, que era o presidente da ABEM à época. E a presença dele foi muito importante. A pauta do encontro era basicamente esta pergunta: quais são os principais problemas e ou desafios da educação musical no estado de São Paulo? Numa primeira rodada de discussões, a gente chegou à conclusão que eram dois. Uma dificuldade de circulação do conhecimento, de dentro do Estado, dentro dele mesmo, e de fora para dentro, e a falta de um órgão que fizesse defesa de classe. Sobre a dificuldade de circulação do conhecimento, o Luiz Ricardo trouxe umas informações que elas, infelizmente, são atuais. Ele disse que o último encontro regional da ABEM Sudeste, realizado em 2016, apresentou pouca representatividade de todos os 4 estados da nossa região, geralmente com muito maior participação das pessoas no estado ou até mesmo da cidade onde o encontro está sendo realizado. Certo? Mostrando que a Rede Paulista de Educação Musical é necessária. E também uma quantidade de trabalhos e apresentações que não era condizente com a quantidade de ações em educação musical que a região possui. Então tinha um descompasso aí, as pessoas não estavam usufruindo desse espaço da ABEM Sudeste para apresentar os seus trabalhos e fazer circular o conhecimento. Ainda sobre dificuldade de circulação do conhecimento, a gente identificou que aqui em São Paulo nós temos muitas experiências e trabalhos muito bem-sucedidos, mas todos eles isolados, cada um no seu quadrado, digamos assim. Faltava uma articulação entre estas ações. A gente também concluiu que não era uma questão de fazer mais ações, principalmente do tipo encontro ou evento. Essas ações já ocorriam, mas elas, como eu disse, ficavam isoladas. Uma outra coisa que a gente percebeu é que as instituições de naturezas diferentes, elas não dialogavam. As universidades dialogavam com universidades, as empresas dialogavam com empresas, escolas com escolas, mas não tinham intercâmbio universidade-escola, empresa-escola e por aí vai. Sobre a defesa de classe, foi levantado que algumas ações já haviam sido feitas, mas que nem sempre trouxeram grandes resultados. A Secretaria Estadual de Ensino do Estado ela é muito complicada. Por exemplo, ela lança editais como em 2013 e 2014, ainda mantendo a educação artística, o caráter polivalente da área. Muitas instituições à época se uniram e redigiram um documento para o secretário. E olha como foi a resposta do secretário estadual de Educação. Ele disse que ele não acreditava nessa especificidade. Ele usou esse termo na sua resposta, eu tenho essa resposta. E que a área de artes precisava mesmo ser polivalente. Aí, então, a gente identifica o quanto que é necessário uma instituição, um órgão, um coletivo que faça a defesa de, não, cara, espera só um minutinho. Não é assim. Acho que a gente não concorda com essa ideia. Essa foi a pauta do encontro, mas algumas outras questões foram levantadas. A gente sentiu necessidade de discutir as licenciaturas, que também ficam isoladas, e nós vamos amanhã ter o Fórum das Licenciaturas da região Sudeste, que é uma tentativa dessa diretoria da ABEM de tentar fazer esses cursos dialogarem. A gente percebeu que a gente não conhece o nosso mercado de trabalho em sua profundidade e sua complexidade, e também entendendo esse espaço como educativo. Nós vamos ter uma mesa aqui, a última mesa do nosso encontro, focada em mercado de trabalho, não é à toa. Entendendo que o educador musical pode ter outros modelos formativos. E a gente identificou também que São Paulo possui uma diversidade muito grande de concepções, de ações, uma diversidade epistemológica mesmo.
e que muitas vezes essa diversidade gerava, não sei se é a melhor palavra, mas guetificações, discriminações, entendendo que essa diversidade, que poderia ser uma riqueza, um diferencial do nosso Estado, acabava virando um problema, um calcanhar de Aquiles, onde a gente desconsidera, por exemplo, o educador musical inserido numa lógica diferente daquela com a qual a gente trabalha. Então, a gente chegou nessa conclusão que está aqui marcada em vermelho. A diversidade de ações, concepções, referenciais, que torna a área de música tão rica em nosso Estado, não é valorizada. O que deveria ser um ponto forte acaba sendo um calcanhar de Aquiles. Bom, a partir desse diagnóstico, então, a gente concluiu. As práticas em São Paulo ocorrem de forma isolada, e uma rede de articulação ela seria mais interessante nesse momento, entendendo que uma associação traz muitas dificuldades burocráticas, certo, Marcos? E uma rede seria algo mais, digamos assim, desburocratizado mesmo, no sentido de fazer essa articulação de uma maneira mais interessante. A partir da criação dessa rede, uma primeira coisa que a gente teria que fazer seria criar, mapear o terreno da educação musical no Estado, mapear todos os cursos de música. A gente percebeu que a gente não tinha nem clareza de quantos e quais cursos nós tínhamos dentro do nosso Estado. Também percebemos que essa rede ela deveria ser gerida por um grupo articulado, porém pequeno. Pequeno em termos de gerenciamento das ações, mas amplo em termos de escopo. A gente precisava unir essa diversidade, essas pessoas, em fazer todas elas entenderem que nós somos a área de educação musical no Estado. No segundo Fórum das Licenciaturas em Música do Estado de São Paulo, o FOUMESP, ele aconteceu em novembro, né? Praticamente aí 6 meses, quase um semestre depois do encontro, nós lançamos oficialmente a REPEM. O tema do encontro foi a diversidade e pluralidade de concepções e ações em educação musical no Estado de São Paulo. E neste evento a gente divulgou os resultados do mapeamento que a gente fez. Esse mapeamento ele vai ser publicado no site que a gente vai apresentar aqui daqui a pouquinho, tá bom? A missão, então, da REPEM é valorizar e fomentar a diversidade de concepções e referenciais, agregando, divulgando e propondo ações plurais em educação musical no Estado de São Paulo. Como nós estruturamos a rede, então? A gente pensou num ciclo de 2 anos de trabalho, que será, depois de 2 anos, reavaliado. Nesses 2 anos, a gente montou uma estrutura que é um tripé. Uma coordenação geral, um coordenador e um vice-coordenador. Subcoordenações, são 5, articulação e parcerias institucionais. Pesquisas em educação musical. Políticas em educação musical. Políticas públicas. Quem montou esse slide montou errado. Fui eu. Divulgação de ações e comunicação virtual. E o terceiro pé do tripé seria a comunidade virtual, sendo que essas subcoordenações teria o subcoordenador e ele decidiria se mais pessoas deveriam ser integradas à equipe. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei na coordenação geral e o vice-coordenador é o professor Matteo Ricciardi, que está na Itália, terminando o seu doutorado sanduíche, por isso não pôde estar conosco hoje. A subcoordenação de articulação e parcerias institucionais ficou com o Matheus Pagliatti, que é um ex-aluno aqui da UFSCar, atualmente trabalha na Yamaha Musical do Brasil. Estará conosco no sábado na mesa. A professora Adriana Mendes ficou com a subcoordenação de pesquisas em educação musical, Adriana Mendes da Unicamp. Na subcoordenação de políticas públicas em educação musical ficou a Liana Seródio, que também é da Unicamp. Na subcoordenação de divulgação de ações ficou a Mariana Barbosa Amente, e ela faz tão bem o trabalho dela que ela aparece duplicada aqui no slide. Brincadeira, eu errei. E a subcoordenação de comunicação visual ficou com a Natália Búrigo Severino. Já que a Mariana está aqui, a Natália está aqui, já apresento a Raquel, que está atuando conosco nesse semestre como web designer. Bom, quais foram então os planejamentos e as metas das subcoordenações? A subcoordenação de articulação e parcerias institucionais tem como objetivo
buscar e ou mapear instituições de diferentes naturezas que atuem com educação musical no Estado e criar uma rede de comunicação entre elas, visando propor ações coletivas e integradas. Então, as metas a serem alcançadas nesses 2 anos são mapear quais são essas instituições, identificar suas demandas, analisar o que cada uma teria a oferecer, descrever quais são as ações possíveis e promover a realização e articulação destas ações. A subcoordenação de pesquisas em educação musical, ela visa propor e realizar pesquisas diversas para subsidiar os trabalhos da rede como um todo. O mapeamento que a gente fez, por exemplo, é um exemplo disso. Então, em 2 anos, a gente pretende criar uma pesquisa guarda-chuva com as demandas, necessidades e temas que a REPEN identificar, para que a gente possa compor essas perguntas que a gente vai responder com a pesquisa. E um banco de dados sobre pesquisas, autores, textos sobre os temas e demandas que forem surgindo. A subcoordenação de políticas públicas em educação musical, ela visa acompanhar as diretrizes, as resoluções, as falas políticas sobre a nossa área, analisando-as e propondo intervenções da rede quando necessário. Então, em 2 anos, ela vai realizar esse levantamento e localização dos dados sobre as políticas públicas e acompanhar e divulgar essas resoluções, diretrizes, editais, tanto em âmbito federal, estadual como municipal, acionando a estrutura da rede quando for necessário. A subcoordenação de divulgação de ações que está com a Mari visa receber e divulgar ações diversas em educação musical dos membros da comunidade virtual e externos. Então, como metas, ficou divulgar e inscrever os interessados na comunidade virtual, a gente vai explicar a comunidade virtual daqui a pouquinho, e elaborar e enviar newsletters, fazendo então a circulação do conhecimento. Por fim, a subcoordenação de comunicação visual vai elaborar e implantar tanto a identidade visual como as funcionalidades do site. O site que a Raquel está nos ajudando a criar e que a gente vai manter no ar a partir do ano que vem. Consolidar, então, a identidade visual da rede, desenhar uma página web e os mecanismos para a divulgação das ações. Nós já temos um endereço de e-mail, que é esse que está aí, contato@repen.mus.br, e o nosso site está em repen.mus.br. Convido todo mundo a entrar no site, quem atuar aqui no estado de São Paulo, a se cadastrar na comunidade virtual. Então, agora eu vou passar a palavra para a Mariana, que vai falar um pouquinho da nossa página no Facebook. Depois eu passo para a Natália para ela apresentar o site. E, por fim, para a Raquel, para ela falar um pouquinho de como funciona a comunidade virtual. Boa tarde, pessoal. Bom, o Facebook ele foi um passo um pouquinho mais rápido de a gente começar a reunir algumas ações e divulgar essas ações que acontecem no estado de São Paulo. Então, logicamente que agora a gente está um pouquinho mais estruturado com o site e vocês vão poder entrar, se cadastrar e enviar por lá também o que querem que a gente divulgue para a gente justamente acionar um pouquinho esses laços, né, do estado. Mas lá no Facebook vocês já podem ver aí, Repen Educação Musical. Vocês podem acessar, se quiserem mandar por mensagem também, podem mandar e a gente divulga. Eu sempre estou olhando, então a gente divulga mais rapidamente. Estamos agora fazendo a transmissão online por lá, dessa mesa. Dá um tchauzinho. E a ideia é que a gente compartilhe, além de eventos que estão acontecendo por aí, no estado de São Paulo, também outras ações, notas públicas. Nós escrevemos uma nota, né, também que já está lá, publicada, eu deixei salvo para todo mundo acessar, e de diferentes naturezas, com empresas que é a intenção de a gente avançar um pouquinho desse meio acadêmico, sair um pouco dessa coisa de só manter a gente no meio acadêmico aqui e sair um pouquinho em parceria com essas empresas. Então, se você tem uma empresa, se você dá aula de música, se você vai fazer um musical, se você tem parceria com a prefeitura, trabalha em projetos, etc., a gente está aqui para tentar consolidar um pouquinho e divulgar
tanto o trabalho, mas também para que todas as pessoas que estão no estado possam ter acesso a tudo isso que está sendo feito, né? Porque muita coisa é feita, mas a gente não está sabendo que está sendo feita. Então é mais uma reunião de coisas do estado de São Paulo, de tudo que está acontecendo no Facebook. E acho que quando a gente verificar o site, assim, vocês vão poder ver certinho como mandar algo mais completo para a gente poder divulgar também aqui no Facebook, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Oi? Oi? Eu só queria reforçar também, eu gosto muito de pensar ações de formas coletivas. Eu acho que a gente já vive numa sociedade individualizada demais e a gente já tem problemas demais que nos fazem nos preocuparmos com os nossos problemas, porque não tem como a gente escapar disso. Mas tem algumas ações que, se a gente se junta num coletivo, num grupo de pessoas afins, a gente consegue coisas que sozinhos a gente não conseguiria. Parece um clichê, mas eu tenho certeza que em muitos momentos do trabalho de vocês já se sentiram sozinhos, já sentiram que vocês estavam nadando contra a maré e que não tinha mais ninguém entendendo e defendendo a educação musical. Então, a rede também tem esse propósito de unir, de fortalecer, como qualquer outro coletivo. Então, também se surgirem demandas, a gente gostaria de saber quais são essas demandas no nosso estado para a gente começar a entender. São Paulo é um estado muito grande e muito individualizado, de certa forma. E a gente não tem noção do que está acontecendo. O Facebook é uma forma da gente tentar unir, juntar. E o site é uma forma também da gente organizar toda essa reunião que a gente está querendo fazer. Então, isso que vocês estão vendo agora é o site que a Raquel montou para a gente, que ficou pronto para este evento mesmo. Nós temos a aba Quem Somos, que é essa coordenação que o Quem Somos é a missão da Repem, para que veio, o que pretende fazer. Em seguida, a equipe, então vocês podem ver o rostinho das pessoas que não estão aqui. E o que eu acho mais legal dessa equipe é porque nós temos pessoas que estão atuando em espaços bem diversos. Então, eu, Fernando, a Adriana, nós estamos na universidade pública, mas estamos em departamentos diferentes, atuando em disciplinas diferentes, temos referenciais teóricos diferentes, então é uma forma da gente unir esses pensamentos. Nós temos a Liana, que trabalhou muitos anos em uma escola particular, o Matheus, que está ligado mais a uma empresa, a Mariana, que está na universidade particular. Então, a gente consegue ver que tem uma diversidade muito grande e a gente sabe que tem mais do que isso, tem outros espaços que ainda não foram contemplados. E pelo mapeamento que a gente fez, a gente percebeu quantos licenciandos tem no estado que a gente não fazia nem ideia. Então, a gente não faz ideia mesmo do que está acontecendo no nosso estado. Mas a gente vai tentar descobrir. Na aba seguinte é o blog, que essa coordenação está organizando artigos, informes. Essas primeiras que estão aí, elas estão apresentando de onde surgiu a Repem, quais são seus principais objetivos, mas aos pouquinhos a gente vai alimentando esse blog também com essas demandas, com essas pesquisas que a gente vai fazendo ao longo desses próximos 2 anos, né? E aí, na aba seguinte, o contato, para vocês entrarem em contato com a gente, que pode ser ou por aquele e-mail ou aí direto pelo site. Todo mundo que fez o credenciamento ganhou um marcador de livros.
Para quem quiser mais para distribuir, a gente tem também. E aí lá tem o site para vocês nunca mais se esquecerem do site da Repem, que é muito fácil, é repem.mus.br. É verdade. Quando vocês se cadastrarem, vocês podem optar por assinar a nossa newsletter. E aí vocês receberão em primeira mão, no e-mail de vocês, as notícias que vão ser publicadas no blog e as notícias que vão ser divulgadas na página do Facebook. E aí eu só queria comentar uma coisa que eu acho que foi uma das primeiras ações que a Repem teve lá no início, que acredito que tenha sido o secretário de Educação que você comentou, que ele falou que não podia ter concursos para música porque não tinha professores de música no estado. E aí acho que isso também ajudou a fazer esse levantamento de falar assim, não, peraí, tem alguma coisa que não está certa nessa informação. E a gente descobriu que cerca de 6.000 licenciados em música se formam por ano no estado de São Paulo. Então, assim, a gente tem muitas pessoas. Se elas não estão atuando na escola, se elas, por algum motivo, não vão trabalhar com educação, são motivos que talvez valha a pena investigar. Mas quer dizer que tem gente se formando em música. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente se aproxima, quando a gente fortalece a nossa área, a gente consegue argumentar melhor em defesa da nossa área, da nossa atuação. Então, a Repem é uma rede que é para amarrar todo mundo para a gente defender a nossa causa, defender a nossa área, que com tantos cortes que a gente recebe de todos os lugares, se a gente não estiver junto, a gente não para em pé. Então, acho que para falar do site, eu acho que é isso. E aí, vou passar para a Raquel para ela explicar melhor, porque ela vai explicar muito melhor. A comunidade virtual, ela foi pensada para atender a essa necessidade dos profissionais da educação musical poderem se encontrar e serem encontrados, né, de uma maneira fácil, gratuita e fácil de acessar, né? Então a ideia, a gente deixou bem visível aqui no site a possibilidade de você poder, de todos os profissionais poderem consultar no estado de São Paulo quem trabalha com educação musical, né? Então a ideia é criar um diretório mesmo, um banco de dados onde todos possam se cadastrar. Melhorou? Melhorou. Onde todos possam se cadastrar gratuitamente, colocando um pouco do seu currículo, formação, onde atua, o tipo de atuação. A gente colocou alguns cadastros aqui já até para ilustrar, mas a comunidade já está aberta, já está funcional para todo mundo que quiser já se cadastrar e consultar quem já está cadastrado. A ideia também é a gente colocar algumas pesquisas-chave para tornar mais fácil essa busca, né? Então, só num exemplo simples mesmo aqui, a gente colocar uma cidade, escolher qual que é a ação do profissional, se trabalha com gestão, criação de arranjo, musicalização e assim por diante. A gente também criou um perfil de busca baseado no nome da instituição, seja privada, seja pública, né? E o tipo de instituição também, se é uma instituição privada, uma universidade, um instituto federal, uma ONG e assim por diante. E também por cargos, né? Então, se você deseja encontrar um regente, um professor, um pesquisador e assim por diante. Então, ele dá várias possibilidades para você realizar pesquisas. No caso aqui, por exemplo, professor, e vou colocar a Universidade Pública Federal, até porque a gente colocou o cadastro da UFSCar, né? E, então, dele poder dar uma filtrada e se tornar fácil mesmo, de todo mundo poder se encontrar. Eu acho que esse é o objetivo, né? E a ideia de fazer o cadastro também é ser uma coisa simples, mas que possa dar essas referências para a comunidade se formar, né? Ela está toda vinculada aqui com login e senha. Eu vou até ver se eu não coloco um usuário meu para poder demonstrar para vocês o formulário, como é que se faz um cadastro, né? Só um minutinho. Vamos ver se entra rapidinho. Isso. Então, assim, o primeiro passo vai ser vocês fazerem só um cadastro simples mesmo, com nome e e-mail, e aí já está liberado para fazer esse cadastro. E como ele que funciona, né?
A ideia é essa comunidade estar sempre em desenvolvimento, a gente ir aperfeiçoando os campos, os modos de pesquisas a partir do feedback de vocês. Mas, inicialmente, a gente faz um cadastro aqui, um cadastro para cada tipo de ação que vocês desenvolvem na área de educação musical. Então, como a gente já tinha citado aqui. E, a partir daí, especificando melhor o nome de vocês, que instituições vocês atuam, qual que é o tipo, uma breve descrição do trabalho que é realizado, um currículo, e detalhes para contato mesmo, para poder, de repente, se você quiser localizar alguém em alguma cidade em específico, né? Tudo sempre relacionado mesmo ao estado de São Paulo. E aqui a comunidade também, já de início, já vai dar a opção para subir algumas imagens, caso seja necessário apresentar algum trabalho, e também, como é uma atividade musical, artística, né? A gente colocou a possibilidade de incluir links também para um vídeo no YouTube que apresenta o trabalho e assim por diante. Depois de realizar o cadastro, na mesma hora que você faz aqui o enviar o cadastro, ele automaticamente, sem nenhuma necessidade de aprovação, moderação, esse cadastro já vai aparecer aqui na comunidade e já vai estar apto para todo mundo poder consultar e navegar. Então é isso, e a ideia é esse site estar em desenvolvimento, em aperfeiçoamento a partir do feedback de vocês. É isso, gente. Bom, pessoal, é isso então. A principal ação que a gente desenvolveu nesse ano foi realmente estruturar a rede, estruturar o site, entendendo que o site era o nosso principal mecanismo para alcançar os objetivos que a rede tem. No próximo ano, então, a gente vai ter o segundo ano daquele ciclo de 2 inicial que a gente pensou, onde eu imagino que a gente agora vai alimentar essa comunidade virtual, fomentar o crescimento dela cada vez mais e buscar as ações de cada subcoordenação e depois disponibilizar essas ações sempre por meio do site, enfim, ou até nos eventos que já acontecem aqui no estado. Legal? Muito obrigado pela presença. Se alguém tiver alguma pergunta, então a gente pode pegar o microfone sem fio e circular e fazer alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Se não temos perguntas, eu então faço de novo o convite para que vocês vão ao jantar por adesão, prestigiar a nossa Big Band, a BBO. Lembrando que não é necessário consumir nada, se você só quiser realmente prestigiar, ver a música. Se você tiver interesse de jantar, consumir alguma coisa, não esquece o crachazinho para poder ter acesso ao prato com desconto. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós teremos a nossa segunda mesa redonda, aqui neste mesmo teatro. Fica aí o convite, então, para estas 2 ações. Acessem o site, naveguem, escrevam para nós se tiverem interesse, curtam nossa página no Facebook. Muito obrigado, nos vemos no jantar daqui a pouco, então.